Já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa, essa manhã tão gostosa, que a gente abre o programa Nossa Terra para transmitir para vocês a palavra de Deus, né? O importante é conhecer a palavra de Deus. Esse programa tem o patrocínio da Imobiliária Marabá. O telefone é 94 98 44 36 46 3. Marabá Imobiliária. Você que tem filho na escola aí, precisa de alugar uma casa ou comprar um apartamento. Quando se fala, quando se fala de apartamento, as pessoas pensam que é caríssimo. Não é. A Imobiliária Marabá tem condomínio grande, 300 apartamentos novos ainda, uma parte está em folha, e aí você pode adquirir e com o preço que a prestação cabe no seu bolso, né? Então, para você que tem filho aí, que mora em outra cidade, próximo a Marabá, e seus filhos estudam aqui na cidade de Marabá, daí a facilidade para você adquirir um apartamento, uma casa, um lugar onde seus filhos vão ficar mais tranquilo, né? E a imobiliária Marabá oferece também a segurança na compra, quando você comprar, a documentação em cartório, feita por profissional competente, que vai te dar segurança de proprietário. Porque muita gente compra casas, terrenos e não faz uma documentação de acordo com a lei, e mais tarde pode ter problema. E quando você faz negócio na imobiliária Marabá, lá já é tudo feito de acordo com o cartório, com as leis, e você tem o seu documento registrado. Isso é importante. É porque a imobiliária Marabá são profissionais competentes que trabalham eles trabalham para te atender. Shalom. Shalom. Baruch Hashem. Vamos fazer o shaharit? Shaharit. O ofício da manhã, ou a bênção da manhã. Diz assim: Baruch. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos, dormência de nossas pálpebras. Seja tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar tua lei e fazer apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, mais amigos. Faz com que nos apeguemos a bons atos, a bons impulsos. E obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos veem, e concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja tua vontade, eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, julgamentos severos de implacável acusador. Seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Elohim, Deus nosso, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visite com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos servos, Abraão, Isaac, Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá, a oferenda que fez de Isaac, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito na tua Torá. Baruch Hashem. Lá em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti,
e profetizará com eles. E tu serás mudado em outro homem. Quer dizer, quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, vai mudar aquela pessoa, Ruth, porque ela vai ter fruto do Espírito. O fruto do Espírito, não precisa alguém dizer que fulano tem o fruto do Espírito. A pessoa se conhece, sente que aquela pessoa, ela mudou. Porque ela antes era errada e se converteu a Deus, e o Espírito de Deus está sobre ela. Que é o Espírito de santidade, Kadosh, Baruch, o Espírito de santidade está sobre aquela pessoa. Então ela muda, ela profetiza, e ela não é mais a mesma pessoa, porque é uma pessoa confiante. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, aumenta a nossa fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente vê resultados. Então, busque a presença do Deus vivo em tua vida, para que você possa dizer assim: até aqui o Senhor tem me ajudado. Baruch Hashem, vai Ikra, hoje 26, Berhukotai. Berhukotai, nós estamos no capítulo 26. Nós começamos a falar ontem sobre o valor de uma alma. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe qual é o valor da tua alma? Porque tudo depende pela idade, né? Cada idade tem o seu valor. Nós vamos passar aqui no comentário. Nós falamos ontem sobre o valor de uma alma. Foi. Quanto custou? Eu lembro que foi R$360. Quando nós fizemos, vamos ver o valor da prata, do ciclo de prata, era R$96, era R$90, assim que deu R$360 o valor da alma da Jenny, né? Que é a criança. Mas aí já foi do primogênito. Foi apresentada a ela, e ali a gente fez o valor, né, estimado de acordo com a Bíblia e com a cota do dia do preço da prata. E aí nós mandamos para nosso rabino essa quantia de R$360. E aqui mesmo nós fizemos a tefilá, ali apresentando ela, porque é bíblico isso, né? Os pais apresentaram os filhos a Deus. Aí no capítulo 27, versículo 2 a seguir, diz assim: quando fizer um voto, este capítulo trata dos votos que a pessoa faz, prometendo pagar um valor de um ser humano, de um animal ou de uma coisa, cuja quantia ia para a despesa de conservação do templo. O valor de um homem da idade de 20 até 70 anos, 60 anos, quer dizer, era calculado em 50 círculos de prata. 50 círculos de prata. E de uma mulher, 30 círculos de prata. Do versículo 3 ao 8, ao envelhecer, o valor do homem diminui, mas em proporção. A mulher, pois os antigos diziam, um velho na casa é uma bênção, porém uma velha é um tesouro. E se quem fez o voto fosse pobre, pagava segundo as posses que lhe permitisse, deixando para si alimentos por um mês, vestimenta por um ano, e cama e sapato, e etc. Quer dizer, aqui tudo é determinado pela idade, pela... Mas, Ruth, o homem é 50 círculos de prata, da idade de 20 a 60 anos. Agora, a mulher baixa para 30. Por que a mulher... Há uma diferença, assim, entre a mulher, o homem, a alma, no mundo espiritual? Sim, porque um é o côncavo e o outro é o convexo. Então, os dois formam um. Passa a ser... É aí que está o mistério do casamento. Quando você casa com a pessoa, seja qual religião for, você casou na presença da sociedade, aí há uma
aliança do côncavo e convexo. Aí a Bíblia diz que os dois passam a ser uma só alma, né? Agora Aí- eu não vou fazer assim, eu vou fazer um voto, se eu for feliz nessa viagem, ou se eu conseguir uma vitória, ou se na guerra eu for feliz, como nós vamos chegar numa história de um rei aqui, que ele foi feliz na guerra. Ele prometeu a primeira pessoa que ele visse, que eu recebesse, né? Quando ele chegasse em casa. Ele viu a única filha dele. Então ele fez tudo errado. Primeira pessoa que eu ver, eu vou matar. Não, vou oferecer em sacrifício. Pois é, matar. Mas o Eterno, ele não recebe o sacrifício humano. Por isso que tem que ter o valor da alma, que é o dinheiro, em prata. Quantos grama? Porque quando ele fala aqui em... Como é que diz? O velho... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na realidade... Ciclo, né? Ele fala de do ciclo. ciclo de Então prata. é a grama, significa grama, né? Ó, Aí você calcula pela grama e o valor do mercado pela de internet. quanto está a grama da É. melhor prata. A bolsa de valores, essas coisas. Por exemplo, assim, quando se trata dessa parte aqui, quando, por exemplo, assim, José e Maria, no Novo Testamento, e Jesus era judeu e Maria era judia, e José também. Eles eram descendentes dos remanescentes do povo hebreu. Eles foram lá para pagar o resgate da alma de Jesus, que foi 2 pombinhas. Ali foi o primogênito. O resgate da alma do primogênito. Aqui nós estamos falando de voto. Pois é, aí os votos que é feito no templo é para o serviço da manutenção do estabelecimento do templo, né? Aqui ele fala assim que ele era calculado, deixa eu ver, o valor de um homem da idade de 20 até 60 anos era calculado em 50 ciclos de prata. De uma mulher de 30 ao envelhecer, não sei onde foi que estava falando sobre o dinheiro. Diminui mais a porção, o antigo voto, pagava segundo lhe permitisse e deixava de ser. Não sei onde foi que eu li que dizia que o dinheiro era para construção, coisa da manutenção do templo. Porque os imbecis é que acham que a igreja não tem despesa. Né? Porque, na realidade, a igreja evangélica ela não recebe dinheiro do governo federal. Não. O Estado é laico. Se alguém for pego, assim, um governo, um presidente, um prefeito, dando dinheiro para a igreja, ele perde o cargo. Porque ele está transgredindo as leis, né? Então, para isso é necessário que o gestor entenda que o Estado é um poder e a igreja é outro. Hoje está tudo misturado. Mas o Estado é laico, não pode interferir na religião de ninguém. Né? É isso que acontece. Se a gente pegar e analisar direitinho mesmo, a igreja é um poder, o poder eclesiástico, né? Que rege e exerce a sua autoridade na comunidade. E diz assim, um romé. A gente lê muito na Bíblia que está falando de romé, de Efa, e a pessoa não sabe o que significa, né? Aqui ele diz assim que ela tem aproximadamente a capacidade de 36 litros. Se a pessoa faz... É romé. Ou então Efa. Efa de farinha. Vale de 10, quer dizer, um romé ou um equivale a 10. E a Efa aproximadamente a capacidade de 36 litros. A pessoa mede como mede a farinha. A nossa castanha do Pará, na época que era recebida, vendida aí no porto do cais da Velha Marabá, era medido por hectolitro. Acho que o hectolitro, não sei se é 6 ou se é 8
lata de querosene. Mas eu tenho cabeçote. Só que o pessoal media em paneiro, não era não? Não, paneiro trazia do barco, levava até o barracão. Lá despejava numa caixa assim chamada hectolitro. Aí e tinha um contador lá para contar o negócio lá. Quando marcava hectolitro, aí ele marcava ali quantos hectolitros. Naquele registrozinho da mão dele, lá tinha quantos hectolitros recebeu ali. Porque era aquele movimento, antigamente, na Velha Marabá, até as crianças ganhavam muito dinheiro. Eu mesmo ganhava muito dinheiro naquela época. Caiu muito castanha dentro d'água, a gente mergulhava, ia lá no fundo, pegava e depois vendia para o pessoal. Até para os proprietários mesmo, eles compravam de prato, a gente vendia o prato. Era Mas X. o prato é o quê? 1 litro ou 2 litros? É 2 litros. 2 litros é um prato. Ah. São medidas que foram ficando para trás. Pouca gente hoje em dia interessa saber sobre essas medidas, pesos e medidas, né? Mas a Bíblia, ela relembra, porque tudo está codificado. Tudo tem. Para Deus, tudo tem uma medida. Ele é matemática pura. É o Criador nosso, Deus de Abraão, de Isaac. Você sabe que até os teus dias todos, os cabelos da tua cabeça é contado. Deus sabe cada fio quando vai cair, porque tudo no mundo espiritual, controlado pelo Hashem, o grande Criador de todo o universo, tudo está debaixo do controle dele. Não cai uma folha. Sem a permissão dele. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Né? Aí, lembra do Maurino, né? Nossa amigo Maurino. Não cai uma folha que não seja do consentimento de Deus. Se Deus tem controle sobre as folhas, também tem controle sobre. É interessante ser um cabeçalho, né? Mas, então, o interessante é nós voltarmos aos primórdios da Bíblia para entender qual é a perfeita vontade de Deus para nós. Baruch Hashem, mulher. Baruch Hashem. E aí tem mais ainda do comentário bíblico. Vamos para o 27, Nós estamos no 27. Era no 26, era no 27. Que é a minha Torá aqui, que eu estou. É uma parte de no ontem ainda, 27 né? aqui. Começou quando fizer um voto. Agora deixa eu ver aqui. E falou o Eterno a Moisés, dizendo. No versículo 18 do capítulo 27 diz assim: até o resgate. O versículo de 28 ao 29 trata de uma consagração denominada em hebraico herem, cujo termo tem vários significados segundo o lugar e tema aonde esse foi empregado. Por exemplo, em Levítico, capítulo 27, de 21, capítulo 27, versículo 21. Capítulo 27, versículo 28. Números 18 e o versículo 14. Isto quer dizer coisas consagradas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, estas palavras significam abominação. No capítulo 13, versículo 18, do mesmo livro, significa coisas proibidas. Em Josué 6, versículo 17, em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 24, significa extermínio. Em Juiz 5,16 significa anátema. Em Esdra, capítulo 10, versículo 8, significa excomunhão ou confisco. E por fim, em Ezequiel 44, versículo 29, quer dizer sacrifício. Em cada lugar é a mesma coisa, mas cada um conforme o lugar e cita um nome diferente, né? Lembra que tu falaste uma palavra aí? Excomunhão. Isso aí já vem da igreja católica. Excomungado. Não. Não? As igrejas evangélicas. Significa maldição? Não. Escute. As igrejas evangélicas, hoje ainda tem algumas ainda, mas a Assembleia de Deus, quando começou com Daniel Berger, com Davi, havia a doutrina. Aquela pessoa
que ele estava congregando, era membro da igreja, caía em adultério, ele era excomungado. Ele não tinha direito da paz do Senhor, ele não fazia mais parte do rol de membro da igreja, mesmo que ele fosse para a igreja, ele ficava lá sentado como qualquer uma pessoa comum. Só como isso aí, essa é a doutrina da Assembleia de Deus, que Daniel Berg trouxe, elaborou, junto com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e aí a Assembleia de Deus, até um certo tempo, até uns certos anos atrás, ainda mantinha-se esse mesmo estatuto, que é a doutrina, né? Aí você olhava para a Assembleia de Deus. Hoje tem milhares de Assembleias de Deus, cada um presidente, cada um tem suas ideias, sua doutrina. Mas antes não. Havia um padrão, no círculo de oração todo de branco, as mulheres vestiam vestidos decentes e os homens também. Havia essa doutrina. Hoje, quando se fala, as pessoas dizem que a gente é cafona, quadrado, que não é moderno. Então, quando começou esse modernismo dentro das instituições religiosas, foi quando apareceu as igrejas campanheiras. Você vai para negociar lá dentro, eu dou isso para receber isso. Então foi daí que foi derrubada a doutrina. Veio também uma parte do governo federal, uma certa época, a proibição de som, porque o som estava muito alto nas igrejas, perturbava o vizinho. Aí as autoridades, daqui a pouco a igreja fechava ou tomava uma advertência. E daí começaram a dar pressão, mais pressão, mais pressão. E pressionando assim, a doutrina foi afrouxando. E ninguém consegue mais segurar a doutrina de Daniel Berg, da Assembleia de Deus da Fundação. Mas tem muitos ministérios que ainda mantêm um padrão. Tem aí, eu acho que o SETA, tem outros aí também lá do Maranhão, que também são a Assembleia de Deus que mantém o padrão de Daniel Berg no navio. Mas vamos para frente, Ruth? Diz assim que tem certos votos que a pessoa faz quando está na felicidade ou infeliz, né? Ou na infelicidade, por meio de votos e promessas. Quando a pessoa faz algo assim, como Jacó, se eu for feliz nessa viagem, tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. E ele fala o que ele precisa na viagem, né? E o Senhor abençoa e ele dá. Agora, Ruth, a Bíblia aconselha, não faça voto de tolo. Porque vamos supor, eu já vi muito crente aí que faz voto com Deus para ganhar dinheiro, para ter uma empresa, para melhorar de vida, ter uma noiva, né? Uma esposa. Aí quando consegue, esquece o voto que ele fez com Deus. E não paga, não paga. A pessoa quer enrolar Deus. Mas Deus cobra, né? Cobra. Ele disse, não faça voto, porque se fizer tem que pagar. Tem pessoas que quando chega no final do ano, eles fazem um voto com Deus que durante o ano ele não comer certas coisas. Muitos uma fruta. Eu vou fazer um voto e eu não vou comer goiaba durante esse período. Outro diz, eu não vou comer banana durante esse ano. É um voto que as pessoas fazem. Mas tem pessoa que quer enganar o Eterno e ele não gosta. Um exemplo, eu não gosto de banana, então vou fazer o voto. Quer dizer, se ele não gosta, tem que ser um sacrifício. Se eu gosto de Coca-Cola, então eu vou fazer um ano sem tomar Coca-Cola. Aquilo ali é um sacrifício que você vai fazer. Não uma coisa que eu não gosto, né? Tem pessoas que fazem vários tipos. Aqui diz assim. Mas tu falou uma coisa boa aí, Coca-Cola. Tem gente que fala assim, eu vou passar um mês, uma semana sem tomar Coca-Cola, faz um voto com Deus. Isso é voto? Não. Tem que fazer o voto, é coisa séria. Olha, eu estava orando ontem de ontem, ali orando assim do meu jeito com Deus, e falando, mas Senhor, está com quase 3 anos que meu filho não vem da minha casa, mora bem em Paropebas. A gente sente saudade, pai, do meu filho.
Aí quando foi ontem, a gente estava no quarto, estava deitado na rede, quando me chamaram. E ele já estava aqui na porta com a esposa dele. Eu agradeci tanto a Deus, ao Eterno, né, porque o nosso filho veio e ficou até quase meia-noite aqui, né? E brincou, e trouxe os brinquedos eletrônicos que pode botar na cabeça e ver tanta coisa, e é tanto jogo. Porque ele é engenheiro eletrônico, aí ele gosta do brinquedo dele, é tudo eletrônico. Tudo. E aí o nosso netinho de 5 anos, quando viu, aí queria jogar, botar na cabeça dele. Por menino não jogou. Jogou, fez 300 e poucos pontos. Aí pronto, a família todinha tinha que usar aquele capacete para... Oh, rapaz, mas foi tão bom. Aí eu fui deitar agradecendo a Deus, porque a gente tem que ser grato a Deus. Tudo que Deus faz, louvado seja Ele, né? Exalte Ele. E eu agradeci a Deus. Fui dormir ontem agradecendo a Deus porque meu filho veio, deu um abraço nele e tal. A gente não estava brigado não, é porque ele trabalha muito, ele é engenheiro, trabalha nas Serras Carajás. Ele tem o trabalho dele também, que agora que é os filhos dele que está administrando, os 2 filhos. Que é aqueles carrinhos eletrônicos na praça, aquilo dá dinheiro. Toda noite é assim de criança lá em Paraupebas, né? Mas é isso aí, gente. Você quer conseguir alguma coisa de Deus, faz um voto. É com Ele. É com o Eterno. Eu não quero que ninguém faça voto por mim, não. Quem é que vai fazer voto? Uma vez um político em Marabá, que eu era muito amigo dele, ele já passou para o outro lado. Aí nós ganhamos aquela eleição. E estava ali conversando, ele gostava de conversar comigo. Aí mandava todo mundo descer e eu ficava no escritório conversando com ele. Aí, naquela alegria porque tinha ganhado a eleição. Aí chegou, bateu na porta. Quem era? Xiringa, vem cá. O que quer? Chegou as mulheres aí, quer falar com o nosso patrão. Manda ela subir. Aí ele subiu, aquela rua de mulheres, tudo bem vestida, sabe? Tudo cheio de perfume. Aí disseram, olha, seu fulano, vim aqui para parabenizar, nós ganhamos a eleição, tal, assim, e estamos alegres, nós trabalhamos na boate. E nós fizemos aí um voto com as almas para o seu filho ganhar a eleição. Muito bem, ele já olhou para mim com o olhão. Olha, fizemos um voto, aí disse, mesmo, aí já abriu a gaveta, e quanto é que eu tenho que dar dinheiro? Que voto é esse? A pessoa vai me dizer. Eu disse, não é para... Eu fizemos um voto para você pagar. Eu disse, mas não, vocês fazem o voto de vocês, eu dou dinheiro, vocês pagam, não bota nisso não. Como é que é esse voto? É para você ir meia-noite no cemitério, acender uma vela para as almas lá no cruzeiro. Sozinho. Tá aqui, ó, um monte de dinheiro para você comprar, um monte de caixa de vela, encher o cemitério de vela. Mas eu lá, vocês não vão ver, não. Vocês fazem voto lá com as almas, não vai dispor, não. Eu ria tanto daquela arrumação. Aí tratou bem as mulheres, elas entenderam, porque como é que a pessoa faz um voto para outro pagar? Isso né? Existe muito, né? Por isso que eu não quero que ninguém faça um voto por mim, não. Já pensou um voto desse? Tem que ir meia-noite no cemitério, acender vela lá no Cruzeiro das Almas. É um negócio... Aí é sinistro. E o cabo era valente, mas o rumo de alma ele não tinha coragem, não. Eu digo, bora lá, isso é doido, não vou nada. Aqui dizendo assim, entretanto, alguns dos nossos sábios aconselham a moderação a respeito dos nedarim. Outros, conhecendo a fraqueza, inconstância e imobilidade do coração humano, quase proíbe de fazer. É melhor, diz o Rabi Meir, não fazer uma promessa do que fazer e não cumprir. Quer dizer, não é pecado você não fazer. Mas se você fizer, você tem que pagar, né? A promessa é dívida, como diz o povo. O Rabi Shemuel acrescenta que, mesmo depois de cumprir uma promessa, a pessoa não agiu bem, pois se quebrasse, blasfemaria contra o Eterno. Só aquele que tem
os atributos divinos de um Abraão, de um José ou de Job, pode fazer votos. Olha que é difícil, você tem que fazer votos, mas daquele que é difícil mesmo, que é sacrifício para você. Eu fiz um tempo desse, eu digo, eu tenho que emagrecer. Aí eu digo assim, eu vou tirar o arroz, não vou comer arroz. Olha que um arroz feito na hora, quentinho, daquele que a gente faz com alho e óleo. Aí você tem hora que dá vontade de quebrar, né? Arroz quentinho. Arroz temperado, oh, rapaz, isso é bom demais. A última vez, eu queria aquela casa ali da esquina. Aí eu fiz uma oração a Deus me dar aquela casa, que eu daria aquela casa 2 anos para a igreja. Aí, né, dava 1 ano para a igreja, se ele me desse aquela casa. Então surgiu o negócio e eu comprei a casa. Aí eu chamei o pastor, até da Universal. E chamei ele e disse, pastor, eles vieram aí para alugar a casa. Aí fizemos um contrato de 2 anos. Aí eu disse, olha pastor, você não vai pagar durante 1 ano, você não vai pagar nem 1 centavo de aluguel, porque eu fiz uma doação, fiz um voto com Deus, ele me dá essa casa aí que deu. Aí fizemos um contrato, eu assinei, só fui receber depois de 1 ano. Porque esses votos, quando você tem crédito com rachinha com Deus, né? Aí você pode pedir, que é o que Jesus falou, pedir, dá-se-vos. Então, porque tem muita gente que é só pedir, não tem galardão lá em cima, rapaz. Tem, e nós estamos fazendo de voto, mas tem o jejum também, que é um tipo de voto. Você faz em prol de receber algo. Agora o jejum derruba qualquer situação. Derruba. Olha que eu já fiz de 45 dias. Teve um que eu fiz 3 dias sem beber água. Ali é pesado, porque você sente uma fraqueza o dia todinho. Eu só ia beber água de noite. Ali é fraco. Se você fizer sem comer, é ruim, mas dá para aguentar você beber água. Mas se fizer sem beber água... Eu fiz esse jejum em Abaetetuba, na época difícil, nós estávamos passando, para Deus me dar uma visão da obra, né? E aí Deus começou a me dar a visão do tabernáculo. O tabernáculo é o templo de Deus dentro da Bíblia, né? Primeiro e segundo tabernáculo móvel e tal. E ali foi a época que eu mais estudei sobre o tabernáculo, sobre a construção do templo, tudo. Mas foi 3 dias em jejum. Putz, eu só bebia água mesmo. Era só um pouquinho, não é para encher a barriga não. E aí quando terminou, o 3º dia de jejum, era eu e várias pessoas que estavam fazendo. Quando foi no outro dia de manhã, que terminou o jejum, um irmão estava fazendo pão, porque lá em Abaetetuba eles fazem os pão em casa e saem para a rua para vender. Bota no cesto e sai para a rua vender, como era antigamente aqui em Marabá. As padarias lá, a maioria é doméstica. É aqueles pão esticados assim. Tá? Que a ponta é fininha. Aí é gostoso, torrado. Então chegou na porta da minha casa, nesse dia, na minha casa não, lá onde eu estava, na igreja, chegou esse padeiro, um cesto de pão e umas garrafa grande de abacatada, já pronto, tudo pronto. Só, Deus, eu estava fazendo o lanche para vender e Deus tocou para fazer isso aqui, dá para vocês. Aí eu fiquei assim, rapaz, ele sabe das coisas, sabe da nossa necessidade. Aí nós fizemos uma oração, agradecemos a Deus ali, e depois de 3 dias de fome, moço, aí nós nos alimentamos, abacatada, gente. Lá uns copão assim, com aquele pão. Passava manteiga de gado, assim. Aí pronto. Foi pouca coisa, passou a fome. Porque quando você está com muita fome, não come muito não, né? Mas aí nós fizemos assim, um voto de ficar em jejum. Tinha dia que dá vontade de gritar de fome. De madrugada, roncava. Que sonha, né? Roncava aqui dentro, mas quando você faz voto, tem que cumprir. Tu quer conquistar as coisas de Deus, Ele não te dá de graça não. Agora paga o preço para te ver.
Paga o Você que preço. está passando luta, você pensa assim que não tem mais jeito, entra em jejum. Você vê. Quantas causas eu ganhei à custa do jejum e oração. Eu lembro que uma vez, lá no mercado de Abaetetuba, lá na feira, tinha aquela multidão de gente. Aí para baixo, para Belém, para Maré e tal. Os mercados é gente. Aí eu levei uma caixa de som PR500, botei em cima de uma caixa assim, lá na feira, liguei o som lá e começamos um culto. Aí um canta, outro prega, eu era o pregador. Eu preguei sobre Apocalipse. Ninguém vai comprar e nem vai vender se não tiver a marca da besta. Esse é o número 666. Mas eu estava tão empolgado ali, mas com a fome desgraçada. Mas eu estava numa unção e ali eu comecei a pregar e o povo na feira tudo parou para ouvir. Eu pregando ali sobre o Apocalipse. E quando eu olhei para a porta do mercado, os mercadores, os peixeiros lá, Os açougueiros. açougueiros, vieram cada um para a porta, um com machado, outro com a faca. Mas era para ver, eles foram atraídos. Pela palavra. Quando eu olhei, meu Deus, aquele horror de gente, se vier para cortar nós de faca, de machado, nós estamos fritos. Aí eu me empolguei, disse, rapaz, eu vou morrer pregando aqui. Quando terminei de pregar, aí foi encostando gente, foi perguntando mais sobre aquilo que eu estava falando, está na Bíblia, me mostra na Bíblia, eu fui mostrar tudo. Mas como a Bíblia fala, se tu fizer um voto, Compre. pague. Ele diz assim, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim. Só um instantinho antes de tu ver esse provérbio. O pecado traz enfermidade. Traz. Olha, havia um homem lá na cidade de Abaetetuba, nessa época, que ele tinha 15 mulheres. Ele tinha um engenho, ele mexia com cana e tal. Ele tinha, a produção de cachaça dele era a maior que tinha ali naquela região toda, ele exportava até. E aí, um dia, uma pessoa passou lá em casa e pediu para mim fazer uma oração pelo tio dele. Eu fui, o tio dele não era esse homem que tinha 15 mulheres, mas tinha a velhinha dele. Aí ele disse, Tinha olha, filial e assim. tu não foi não comigo orar lá? Não. Aí nós chegamos lá, aquele homem lá estava deitado, problema de coração, o coração cresceu. Amar demais, o coração cresce. Aí, que a paixão é doença do coração. Aí o que aconteceu? O sobrinho desse homem tinha o maior medo dele. Só eu sou da igreja tal, mas eu não tenho coragem de ir lá orar com ele não, porque ele é muito bravo. Eu falei, rapaz, deixa comigo. Bora lá. Nós fomos lá, cheguei, entramos, subimos na casa dele de andar. Aí ele estava na cama, chegamos lá. Ô, seu fulano, bom dia, como é que está o senhor? Viemos ver como é que você está de saúde. Aí começou a puxar a conversa toda, onde? Sou de Marabá, do Pará. Eu conheço Marabá, Parará, papapá. Porque a gente primeiro tem que fofar um ambiente para depois entrar com a palavra, né? Se fosse direto, ele ia mandar embora, porque ele era católico, apostólico romano e outra coisa, ele não gostava de crente. Não gostava do sobrinho dele. Aí eu disse para ele assim, olha, se eu orar por você, porque ele já estava marcado na semana para ir fazer a operação do coração, talvez não voltaria. E eu disse, se Deus me curar agora, e aí você vai aceitar ele, vai pregar a palavra dele, você vai fazer um voto aqui. Se Deus te curar agora, tu vai deixar as 14 mulheres? Porque tinha mulher lá em Abaetetuba, mas tinha na cidade circunvizinha, que ali é um polo. Aí ele disse, se Deus me curar, eu vou ser fiel à minha esposa. E a velhinha ficou toda alegre, oh meu Deus. Aí vou seguir, vou pregar, eu vou para a igreja dos crentes. Você vai para a igreja dos crentes, pai? Ou então eu vou orar. Aí eu fiz uma oração, não muito comprida, porque a oração de impacto é aquela que vai direto e a pessoa já sente o impacto. Quando eu terminei, o homem já estava de pé, levantou e disse, eu estou bom, rapaz, pode orar por mim.
agora eu vou ser crente. E aí essa história correu, no dia vai ter tudo aqui. O pastor de Marapá veio e pregou para fulano de tal. E hoje ele dispensou 14 mulheres, agora está só com a velhinha. Ah, a velhinha dele está muito arrumada, quando nós fomos lá visitar ele de novo, né? Ele, agradecendo a Deus. Então ele fez um voto, mas ele cumpriu. Cumpriu. Aqui em Provérbio, vou voltar um pouquinho aqui, Maimônides. No fim do capítulo 8, escreve a este propósito: as promessas sagradas são mandamentos da Torá, que visa acostumar o homem a fazer donativos, para cumprir com o que é recomendado. Provérbio capítulo 3, versículo 9 diz assim: honrar ao Eterno com teus bens, entretanto, não é considerado pecado quem não faz conforme foi escrito na Torá. Porém, se te obstiveres de fazer um voto, não haverá pecado em ti. Eu não quero fazer voto com Deus. Eu também não. Não, tu diz assim, eu não quero fazer voto com Deus. É pecado? Não. Não é que eu esteja desmerecendo Deus, não. É porque se eu fizer o voto, a Bíblia diz que se fizeres o voto, cumpra. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Ele chama até de tolo. Ele diz aqui adiante, que em Deuteronômio 23, 23, diz assim: a pessoa não pode fazer doação de todos os seus bens, talvez necessite de outros, e não tenha piedade dela. O próximo estipulado no Talmud para doações é de 20% dos seus bens. Do que haver. Quer dizer, não, a pessoa não pode dizer, eu vou fazer e pega tudo que tem e dá, não. O Senhor não quer isso. Eu já vi campanha que você pegar tudo que tem, casa, carro, tudo que você tiver e dá lá na campanha. Aí a pessoa dá, depois fica roendo o dedo de raiva. Porque ele diz assim, que depois ele vai precisar de outras pessoas, vai pedir, né? Aí a outra pessoa não vai ter piedade dele, nem misericórdia de dar. Nós, como ser humano, obrigado aí, olha o Pedro Brilhante aí. Não, Lorival Carneiro. Pedro Brilhante e a Sara tá lá em Anápolis, como o pastor Luiz Rosa, Ministério de Abraão. Domingos César, né, meu amigo, lá de Imperatriz da Academia de Letra. Domingos César, pensa aí, cara, vem morar em Marabá, precisar de comprar um apartamento aqui, a imobiliária Marabá está aí para te ajudar, são prestações que cabem no seu bolso. Mas um dia você vai, quem sabe, na sua velhice, porque ele nunca deixou de ser jovem, Domingos César é jovem. É igual eu, quem olha para mim e diz assim, rapaz, eu pensei que ia encontrar um velhinho, aí encontra uma pessoa como eu, é dinâmico, trabalhando na obra, porque os atletas de Deus têm que estar fortes. Né? Que a pessoa, hoje, a gente que briga com o diabo, com o demônio, se a gente fosse fraco, aí a gente, porque vai pro físico, né? Tem que dar o físico e espiritualmente também. Tem que estar balanceado, espiritual. Se você não estiver espiritualmente ligado com o Eterno, aí você só vai para perder, né? Em vez de você botar o demônio para correr, você que corre com medo. Rapaz, eu fico com raiva de crente que tem medo de demônio. Aqui é ter medo de demônio, nada, rapaz. Se a pessoa estudar, ele vai entender. Porque os demônios que a gente fala aí são pessoas que já morreram, não foram para a luz, estão aqui na terra. E no final não é nem demônio, é almas, né? São almas penadas. Não fala alma penada? A gente tem um negócio de dizer, é espírito, não é espírito. É demônio, não é demônio. É fantasma. É fantasma. É alma penada, não. É alma. Às vezes ele quer chamar a atenção, aí fica mexendo nas coisas, puxa o pé. Por exemplo, assim, os daimons, quando ele aparece pra gente, ele não vem em forma humana, não. Ele vem em forma de bicho, já para animal, né? Quando ele aparece, a pessoa, só a energia dele, a pessoa corre com ele. Né? Você lembra que quando o anjo Gabriel desceu, na época do livro do profeta Daniel, a história de Daniel, lá no rio Tigre,
Ele desceu ali naquela margem do rio. Os homens que estavam com Daniel falou assim, o profeta, que os homens que estavam comigo não resistiram, fugiram. Só sentiram, não viram o anjo. Ele disse, só eu vi. E faltou-me força. E caiu. Caiu, é. Mas Então, eu já vi um estudo que diz que ele veio com a cara do touro, né? não, mas, a pessoa pensa assim, se aparecer alguém com a cara de cavalo, a gente diz que é o diabo. Se aparecer com a cara de touro, é o diabo. De touro. Você vê uma coisa, no livro do profeta Ezequiel, ele almejava nas manhãs, ver o pôr do sol na beira do rio, andando por ali, no rio Quebar, né? E ali ele teve uma visão, e essa visão ele disse que era roda grande passando pelas pequenas, não era uma dentro da outra não, como a história daquela música não, aquele lá Nem uma roda grande passando por dentro de uma pequena. Isso aí é história. Ele via rodas, quer dizer, quando você desenha um átomos, claro, você faz as rodas, que são a parte energética que simboliza o átomos. E o átomo, mas no meio fica o núcleo do átomos. Mas ele viu a carruagem vinha do céu com 4 seres que tinha a cara de quê? De cavalo. De cavalo não, de boi, de águia. Eu sei que era 4 tipos de cara, e a última era de ser humano, de homem. Isso aí são os querubins da glória da Shekinah do Eterno, que Ezequiel viu, e ali era uma profecia para mostrar como funcionam as coisas de Deus no mundo espiritual. Aí, se um anjo desse aparece para uma pessoa que não estuda, não pesquisa, não se dedica à religião, ele corre. Porque pensa que é o diabo, vem com a cara de quê? De águia. E tem aquele dos Dai, que ele é uma fênix. E a pessoa diz, não, é a fênix, ela morre depois. Vira cinza, da cinza, ela cria vida de novo. E ali não é um sabe Dai. o que é que está botando. Ali é um não nascido. É Não nascido. A fênix, ela tem esse poder de nascer, renascer. Aí tem gente que adora a fênix porque ela tem esse poder de se reinventar, morre e ressuscita, essa coisa toda. Mas na realidade é um não nascido, né? É um não nascido, uma força maior que essas forças de entidades que incorporam aqui na Terra. Todas essas entidades que incorporam aqui na Terra, elas não são planetárias. Elas são daqui da Terra, que viveram aqui na Terra. Por exemplo, assim, a história da Maria Mulambo no Brasil. É do Brasil, essa entidade é do Brasil. É uma mulher, ela teve muito sofrimento, tal, morreu. E depois, no mundo espiritual, ela passou a ter a legalidade de ter a sua falange, de ter o seu trabalho no mundo espiritual. Porque ela era filha de um fazendeiro muito rico. E aí ela namorou um rapaz pobre. E aí teve uns problemas lá, que o pai não deixou ela casar. O que aconteceu? Ela se desesperou, foi embora. E então ela chama Maria Mulambo, até parece ser uma coisa ruim, né? Mas chama Maria Mulambo porque ela teve a época da peregrinação, que era sofrer aqui na terra. Ela viveu como mendiga. Aí depois ela se restaurou. Então, a gente fala aqui do que nós temos práticas, estamos fazendo e conhecemos. Existe forças nascida e a não nascida. Baruch Hashem. Aqui diz assim, em parte da Torá, a parte que nós estamos estudando, né? Fala assim, trata de votos referente a pessoas, o valor de uma alma, estipulando seus respectivos valores. Ensina que Deus não deseja sacrifícios humanos, ignorando a respeito à vida. Os pagãos da antiguidade chegavam a doar seres humanos e a sacrificá-los. E com esse espírito que a Torá ordenou, dizendo: quando alguém fizer um voto para oferecer preço de almas,
ao Eterno, a sua avaliação será: o homem da idade de 20 anos até a idade de 60 anos, a sua avaliação será de 50 ciclos de prata. Quer dizer, a gente não vai longe. Os cananeus, né? Não, Moabita, que era Ruth, ela foi sacerdotisa e ela preparava as crianças para o sacrifício, que era humano. Mas o Eterno, ele não quer sacrifício humano. Por isso que ele colocou preço em cada alma da idade, como ele diz aqui, de 20 a 60, é 50 ciclos de prata. Você, para hoje, você calcula quanto está o valor da prata, a grama. Aí você calcula 50 gramas, 50 ciclos, 50 gramas de prata. Quanto dará, né? Quando a pessoa vai fazer com a gente a Brit Milá, que é a aliança com Deus, chamada circuncisão, é a tradição judaica milenar, a primeira a gente indica ao médico, para que o médico faça a operação de fimose e manda o sangue para nós. Ele manda o sangue. Aqui na sinagoga a gente faz a tefilá, que é a brahá, que é a consagração ali daquele sangue, que é o sangue da aliança. Aí a pessoa passa a ter aliança com Deus para sempre. Quem faz aliança conosco aqui é como se fizesse em Israel, em qualquer parte do mundo onde tem uma sinagoga. A gente tem a tradição de fazer essa tefilá e a pessoa nunca mais deixa de ser de Deus. Por isso que no judaísmo tem essa história. O homem, né? Essa história, não... eu não sei o que acontece com a minha vida. Eu luto tanto para ser salvo, terminando em pecado, né? No judaísmo, ninguém está preocupado com salvação, não. O que a gente já tem é nosso. A gente já sente o que é ser salvo. Porque quem é salvo está fora do perigo. Agora, aquele que diz que é salvo, mas fica pecando, caindo e tal, ele não tem salvação na vida dele. Só vai ter quando encontrar com Deus de Abraão e praticar o que Deus mandou. Essa parte que fala do valor da alma está em Levítico, capítulo 27, e versículo de 2 ao 3. A oferta da pessoa a farás com seu valor em prata, e não com almas, conforme o fez Jefité. Está no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 33. Aqui Jefité, ele faz um voto com o Eterno. Aqui que ele faz o voto de dar a pessoa... Quem era Jefité? Era um rei, né? Quem era Jefité? Ele era amonita. Como era o nome dos filhos de Abraão? Jefité, né? Quer dizer, era filho de Abraão. Bora, volta pra frente aí. Deixa eu ler aqui, porque para lembrar tudo tá difícil, a não ser que eu leia. Jefité, ele fez um voto ao Eterno dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, qualquer pessoa que sair para me receber na porta da minha casa, quando eu voltar, será do Eterno, e eu a oferecerei em oferta de elevação. Quer dizer, ele estava numa guerra. E ele disse que se vencesse a guerra, quando ele voltasse para casa, aquela pessoa que saísse para receber ele, a primeira pessoa ele daria em sacrifício. Aqui que ele encontra a filha dele, a primeira pessoa. A primeira que sai dançando para receber o pai, né? E tristeza para ela. Porque ele, quando você faz um voto que você não entende, você tem que procurar um mestre que saiba, né? Um rabino, por exemplo, que lê a Torá. E aqui diz assim... Ei, se quer aprender judaísmo, você que está me assistindo aí, procura a sinagoga aqui em Marabá, na folha 24, 8, 919. Sábado pela manhã, 9 horas, a gente estuda junto com o público. Você pode vir sem compromisso. Ontem nós fomos entregar um salve de churrasco. E aí uma pessoa, quando me viu, eu estava de kippah, aí com a camisa dessa, mas com o nome aqui para a nossa terra, quando ele viu, ele estava no telefone. E quando ele viu, judaísmo, tem 11 anos que eu estudo judaísmo. Onde é? Eu quero aprender, eu quero ir.
E fez questão, eu peguei o cartão, tá aqui, ó, você pode ir, sem compromisso. Ainda fala assim, sem compromisso, porque judaísmo não é para todo mundo, não. Não, não é. Tem muitos que vêm, mas é só... Desses aí que fica suando Bíblia, botando mofo em Bíblia, porque não lê, não adianta vir para o judaísmo não, porque não fica, não tem como ficar, porque judaísmo estudar, né? é estudo, é cultura, estudo. é leitura, é você estar É a paz tradição, né? de toda situação que acontece no mundo para você comparar com a Bíblia. Então, para isso tem que estar estudando. O preguiçoso não fica no judaísmo. Não. Quem não gosta de ler ou estudar não fica. E lutou, pois, Jefité com os filhos de Amon, e o Eterno entregou em suas mãos, e voltando para casa, sua única filha saiu para recebê-lo com pandeiros e dança. E ele rasgou suas vestes, dizendo: ai, minha filha, fiz uma promessa ao Eterno, e não poderei retardar-vos. Ela respondeu: meu pai, faz de mim conforme prometeste, pois o Eterno vingou-se em seus inimigos. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá às montanhas e chore a minha virgindade com as minhas companheiras. Passando os 2 meses, voltou para o pai, e ele fez dela conforme o voto que havia feito. Quer dizer, Naquela época o voto era tão sério, né? Que até Isaac foi oferecido, e ia ser oferecido no holocausto, né? Aí, e ele não reclamou, ele sabia que ele era o cordeiro para o holocausto, mas Deus não aceita sacrifício humano. E a obediência do pai, né? Porque se ela fosse outra, ela tinha fugido. Isaac também, Isaac era um rapazinho forte, né? Mas aqui é que entra o valor de uma alma. Era Bom, prata, você era sabe o dinheiro, valor. não era a morte dela. Mas ele, por ignorância, porque tem muitas pessoas porque tem um doutor, um rei, ele não quer obedecer à vontade do Eterno, ele quer fazer tudo ao contrário, né? Ou então ele não quer estudar, porque se ele tivesse estudado, ou tivesse chamado algum mestre ou algum rabino, porque aqui vai entrar o rabino, que aí entra uma contenda entre os dois, né? Porque um por ser rabino diz esse lunático, sei lá como ele xinga aqui ele. Mas ele, por ser um rei, diz: não, um rabino, quem que é? Quer dizer, ele achava que a autoridade dele era mais. Como E não ia eu atrás falei, de o Estado é laico. É. O rei tem o seu poder adquirido de acordo com a sociedade. Mas o rabino também tem seu poder espiritual, que tem que ser respeitado, né? A unção, né? Tem que respeitar. É. E ele fez conforme o voto que havia feito. Daí veio o costume em Israel das donzelas chorarem pela filha de Jefité, Gileadita, durante 4 dias do ano. Os doutores da lei condenaram severamente a atitude de Jefité, por ter invalidado a sua promessa por intermédio de Pineirais, o sumo sacerdote. O nome do sumo sacerdote era Pineirais, pois este podia absolver-se de seu voto criminoso, de acordo com o ritual da anulação de voto. Quer dizer, o sacerdote ele podia anular esse voto. Só o sacerdote podia anular o voto de alguém que se arrependeu de ter feito. Aí ele... Ou então ele podia pagar o valor da alma da filha, que aqui não cita a idade dela. Mas como diz, de 20 a 60 anos. Uma jovem, que ele tivesse que pagar o dote, ele não tinha perdido a filha, mas ele era ignorante, ele estava intrigado com o sacerdote. Aí não queria dar a mão do braço a torcer, né? O voto criminoso. De acordo com o ritual, anular o voto. Mas havia uma rivalidade, quer dizer, uma contenda entre eles, né? Entre eles, que impedia de se aproximarem. Pineirais dizia: eu, o sumo sacerdote, devo ir à casa desse ignorante? Porque uma pessoa que faz da religião do jeito que ele quer, faz tudo errado, não estuda, não lê Bíblia e vai fazer um voto todo errado.
Não, porque Deus me revelou, que revelou nada. É Faz ignorante. igual a Bíblia, porque a Bíblia é o seguinte, ela mandou uma instrução que Deus deu para cada alma. Já está tudo pronto. Está tudo pronto, não precisa inventar mais nada não. E o rei lá, o Jefté, ele respondia: eu, chefe do povo, devo humilhar-me diante de um dos meus súditos? Porque aqui era cada um queria a sua autoridade Mostrar a e sua, nem um honrava o outro. sua Né? posição de autoridade. Eu logo vou me curvar, é isso daí? Um Não. súdito. Eu sou o rei. Ele dizia que o sacerdote era um súdito. E o sacerdote dizia que ele era ignorante. Aí ficava aquela contenda, aquela briga, né? Mas todos tiveram que pagar pelos seus erros, né? Tudo. Aí, segundo os comentaristas, ambos foram castigados por isso. Jefté teve uma morte horrível. E o Espírito Divino se afastou do sacerdote Pinehas, né? Ele ficou ali só a carne, o Espírito Porque os dois do não sacerdote. prestaram. Porque na realidade, olha, eu tenho muitos amigos que são políticos. Um é do A e outro do B, né? Aí, mas a nossa amizade não tem nada a ver. Eu mais o Zequinha. Eu sou de um partido, o Zequinha de outro, o Zequinha apoia o grupo dele. Eu apoio o nosso grupo. Tanto nível municipal, estadual como nacional. Nós somos amigos há mais de 50 anos. Você vê, saiu daqui só para ir ver o Zequinha lá no Cabeceiro. Porque se a gente não procurar ver as amizades antigas, eles vão embora e esquecem da gente. Olha o Chile. Cadê o Chile? Adoeceu, ficou muito tempo doente, a família cuidando, depois ele partiu. Então a gente tem perdido muitos amigos nossos aqui, de Marabá, e a gente tem assim, até se arrependido. Por que eu não dei assistência a essas pessoas? Né? Mas tem pessoas que não saem para ir na casa do outro visitar. Mas tem gente que diz assim: eu estou abandonada, a minha família não liga para mim. Mas ele faz alguma coisa para ir até a família? Quando você vê E uma a vez pessoa, convido, ele não vai. quando a pessoa vai para a igreja só, nunca consegue levar a família, o problema é ele, não é a família. E as pessoas ficam esperando só que os outros vá. Mas ele não vem. Né? Não vem. Nós temos visto muito isso Então até conosco eu mesmo. visito Felimar, eu visito todos os meus amigos de infância. Eu sempre estou conversando com um, com o outro. Enquanto eu venho no supermercado, a gente passa tempo conversando. Não é perda de tempo, não é. Passar o tempo alegre, conversando com alguém que é amigo da gente. Então, na realidade, o de Deus, Ele quer que aconteça como no Salmo 133, ou com bom, com suave é que os irmãos vivam em união, né? E aí hoje você aprendeu qual é o valor de uma alma. Não é o mundo todo 50 ciclos de prata ou 50 gramas de prata. Eu não sei como é que os pastores teólogos, PhD, aceitam uma música dessa dizendo que o dinheiro do mundo todo não paga uma alma, se a Bíblia está dizendo aí o valor de uma alma, até pela idade. As pessoas elas querem criar coisas para sem ler, porque para se encobrir lesse, a ele palavra de Deus. aprendia. Porque está na Bíblia, né? Aquela história de Faraó. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Faraó morreu, quem chegou primeiro? Estava disputando uma corrida. Quer dizer que Deus estava galopando em um cavalo e Faraó. Gente, isso não dá para caber na cabeça de quem conhece a Bíblia. Deus não tem. Deus, ele é tão inteligente que ele fez tudo, mas não fez um concorrente. Igual a ele. Ele não tem igual a ele, não tem concorrente não. Se aparecer um dizendo assim, eu sou igual a Deus, eu pareço com Deus, ei, queima ele. Até quando ele, lá em Gênesis, passávamos o homem mais segundo a nossa semelhança. Ele não quer dizer que nós somos igual a ele em aparência, ou corpo, alma e espírito. Façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. O que é a semelhança? Semelhança. Não, eu pareço com Deus. Onde é que Deus é um nego feio igual eu, menina?
Deixa eu te falar uma Que coisa. a gente vem aparecer com Deus através da criação, né? Ele criou e nós fazemos também criações. Mas o que está marcando aí, porque no hebraico, a primeira frase da Bíblia é hebraica, Bereshit bara et Shamayim, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, essa imagem de Deus está no verbo bará, que é criar. Quando você está trabalhando na tua casa aí, mesmo que você está fazendo comida, o que você está fazendo? Você está em movimento do verbo bará. Você está imitando quem? Deus. Quando diz assim, lá no Novo Testamento, você falou no verbo, né? Verbo criar, né? Aí lá no Novo Testamento diz assim, no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Qual é esse verbo? É criar. É o criar. Criar. Era o que estava com ele. Era o criar. Porque ele não é faça. E a terra foi fazer. Quando o Hashem está fazendo em Gênesis, estamos terminando o programa, ele está fazendo a restauração. Aí é que a pessoa tem que ler, estudar, para fazer música. Agora faz música de qualquer jeito e diz que foi Deus que deu. Deus vai dar nada errado para ninguém, menino. Aí, então, em Gênesis, Deus usa os 4 elementos para restaurar a terra. Gênesis não é a criação da terra, do universo, não. Essa terra, antes de Gênesis, já foi destruída 2 vezes. Para você saber, tem que descodificar a Bíblia para você entender o que é isso. A gente vê, se eu não estiver enganada, que não sei se é Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, né? Que o Eterno fala com ele e diz assim, poderá ressuscitar esses ossos? Ele disse, Senhor, tu sabe. Então determina, quer dizer, dá voz de comando. Aí ali ele foi falando e aqueles ossos se ajuntou osso a ser osso. Depois ele mandou agora, determina carne, determina pele, determina nervo, quer dizer, criação. Ele estava ali com o verbo criar. Aí, Ruth, o que nós podemos ver é que se os pastores de igrejas grandes tivessem uma norma, uma lei, um estatuto, exigindo dos seus membros que tivesse o dom de música, de cantar, que tudo passasse pela diretoria da igreja. Aí não tinha o movimento gospel ali, se passar por uma diretoria de pastores sérios, as letras não passam nenhuma. Porque está tudo fora. Está tudo fora. Vamos pular. Isso é coisa do mundo. Ou então tem que botar cada membro para ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia. Para poder saber fazer a música. Pois é, quem vai ser um compositor, ele tem que saber que a Bíblia é um livro que lhe dá muitas composições, inspirações, poesia, né? Você passa a ser uma pessoa que seja dinâmica, mas você precisa conhecer, estudar, para não ficar fazendo besteira, né? E nem falando besteira. Os outros aprendem aquela música tão bonita e no final, quando vai ver, está tudo errado. Eu achava o ritmo tá bonito. Meu pastor achava bonita essa música, eu botava no rádio. Irmão, você sabe o valor de uma alma? Nem mesmo o dinheiro do mundo, todo pode pagar. Aí eu falei, para a minha alma, dinheiro, a minha alma é valiosa. Aí a gente vem aqui para a Bíblia. O mundo inteiro. A minha alma vale 50, de 20 a 60, eu tenho 66. 50 gramas de prata. Não, mas baixou. Baixou, que eu passei de 60 já. Então já começa a declinar até o valor da alma. Tudo nesse mundo tem valor do dinheiro, do real, do dólar, do euro, do shekel, da prata e do ouro, né? Ainda tem gente que diz assim, mas Deus não quer saber de dinheiro, mas o livro dele fala. É por isso que o judeu, ele fala, às vezes ele não cita dinheiro, ele fala prata. Aqui mesmo tinha uma judia, que ela veio de Israel, e deu problema no celular dela, eu disse, você comprou um novo? Ela disse, não tem prata para isso. Mas é um pessoal polido, né? Pessoal humilde. Só 10 dias com a gente aqui. Hoje estão na guerra. Botaram eles na guerra lá. Foi chamado. Porque eles saíram do exército de Israel. Estavam com 3 anos. Aí vieram para Marabá. Mandaram para Marabá passar um dia com a gente aqui. Aí eles retornaram. De carona. De carona. Eles saem pedindo carona. Nós aqui da sinagoga que compramos passagem
Eles iam até São Luís, que de lá eles iam para o Nordeste, né? É um povo assim, destemido, não tem medo de nada, né? Mas eles fazem aquilo para poder conhecer, para estar com as pessoas. Mas não é pensando que eles não têm dinheiro, não. Eles têm. Porque eles ficaram tão agradecidos por a gente ter hospedado, ter recebido eles. Eu vou fazer um almoço para vocês. Aí fica assim, mas se eles andam de carona, como que eles vão fazer um almoço? Tem que comprar tudo para fazer do jeito que eles queriam, né? Então, era só um meio que eles acham que gostavam. E o irmão israelense, cozinheiro internacional, ele é o cozinheiro do exército de Israel hoje. Ele é um chefe, né? Ele conhece várias, assim, cardápios de vários países diferentes. Nós tivemos uma experiência muito forte aqui com o intercâmbio cultural. Nós ensinamos muita coisa para eles também, da nossa cultura brasileira. Eles gostaram, levamos na orla. Eles viram o encontro dos rios, se maravilharam com o nosso quintal aí cheio de planta, meus peixes e tal. Então a gente tratou eles bem. Quando eles foram embora, chega um presente para nós, né? Inclusive os pais deles mandando presente para nós. O que você quer de Israel? Tudo, pode trazer. Ai, Deus é tão bom que eu queria assim um olho grego, mas eu quero um grande. Não quero essas coisinhas pequenas não, porque eu ganhei até uma pulseira de olho grego aqui, ó, da minha irmã, que ela foi para um lugar e viu e lembrou de mim. Tu que gosta, eu trouxe para ti. Mas eu quero um grande. Aí perguntou, eu quero um olho grego. Eles mandaram um grande, mas junto com a mão, que a mão representa a cura, né? Mas depois eu fiquei assim, podia ter pedido tâmara, porque tâmara é de lá, não é daqui. Quando foi um dia, mandaram para nós, era bem dizer 1 quilo ou mais, né, de tâmaras. É assim, uma pessoa que congregava com nós aqui em Marabá, foi morar em Goiânia, casou com uma jovem da Indonésia, aí ele foi buscar ela lá na Indonésia. Como ele é circuncidado, nós fizemos a circuncisão dele aqui, quando chegou lá, o pessoal do Islã receberam ele, porque ele era circuncidado. Então a circuncisão que nós fazemos aqui vale tanto para o judaísmo como para quem é muçulmano. E então ele casou lá e passou um mês, depois veio. Aí a família da esposa dele mandou esses doces, né? Doce tâmara. Não, ele foi visitar. Ah, sim, ele foi à mesquita. Na mesquita. A mesquita lá. Aí eu pensei que tinha vindo já direto. Não. Não, veio de lá, mas direto para a mesquita aqui em Goiânia. E lá eles distribuíram, acho que mais ou menos 1 quilo, que é o pacote, para cada pessoa que estava lá. Aí estava o esposo com a esposa, aí receberam 2, né? Deve ter pago R$80 pela 1 quilo de tâmara, o frete. Eles cobram R$80 de Goiânia para cá. Aí, mas ele mandou, assim, muito grato, assim, nós também recebemos com tanta alegria. Eu comi a caixa todinha. Quem não pode nem comer açúcar, mas eu acho que não é açúcar, eu acho que é o natural da fruta, né? Eu não sei, Por isso que diz assim, terra que emana leite e mel, porque a própria tâmara, ela é tão doce, assim como faz com a uva as passas, né? Mas aquele doce é dela mesmo? Eu acredito que sim. Eu não sei, eu sei que vem um doce bem feito da Indonésia. A gente agradece ao Hashem por esse povo que mandaram ele, né, para a mesquita, e nós fomos abençoados aqui na cidade de Marabá. Diz assim que Deus conhece o seu coração, né? No meu coração eu desejei, depois que chegou para mim aquele presente de Israel, por que eu não pedi tâmaras, né? Depois o Senhor mandou, veio de lá da mesquita, de lá de Goiânia. Porque nós, no judaísmo, nós temos o maior respeito pessoal do Islã, os muçulmanos, né? A gente tem esse respeito porque existe uma profecia para o final dos tempos, aonde essas duas potências mundiais, Israel e Islã, eles vão se unir, né? É uma profecia que nós temos dentro do judaísmo. Hoje você está falando demais, vamos encerrar o programa. Então, vamos encerrar o programa, já passou aí uns 20 minutos. Desejando a você um ótimo dia. E lembrando que você quiser comprar móveis e imóveis, o segredo
A jogada certa é comprar na Marabá Imobiliária. Tá aqui, nós temos aqui o telefone. Qualquer coisa, você pode ligar para nós. Para nós não, direto para a Jânia. A Jânia é a proprietária da imobiliária. Anote aí o número: 94 98 44 36 46 3. Aí você fala direto com a dona Jânia, ela é advogada e a proprietária da imobiliária. 300 apartamentos de 2 quartos, 3 quartos, coisa... ali a pessoa escolhe conforme o tamanho da família, né? Ali, mas olha, tudo feito no concreto, coisa linda demais. Aonde ali vai ter, mais tarde, eles estão fazendo ainda, vai ter a parte de lazer, piscina, quadra de esporte. Você vai comprar um apartamento onde você vai ter o direito de lazer no final de semana. No final de semana você tem segurança, a piscina, né? lugar de fazer ali um churrasquinho com a família. Tudo isso em Marabá. Marabá Imobiliária. Está esperando e tem você. para alugar também. Nós fomos numa casa que tinha quantos quartos? Sim, só em cima tinha 4 quartos bons. Tudo ali. Tudo arejado. Ainda tinha área, tu viu a área de serviço lá? É uma área grande, 10 metros de comprimento, não sei quanto de largura. Cabe, eu acho que os 3 carros na garagem. Não deu. Eu acho que é isso mesmo, né? A garagem grande. grande, tudo seguro, tudo murado, cerca elétrica, tem uns 6 ar-condicionados lá, central de ar. Quem aluga já está ali com ar-condicionado. E ainda tem muitos móveis planejados já dentro da casa, né? A cozinha está cheia. Aí você pode chegar lá, tem e o lugar da churrasqueira lá. E como a pessoa que tem condição, ele não usa guarda-roupa, né? Ele usa um quarto ali que close. Close. Que ali tem onde você pode guardar suas roupas, sapatos, tudo ali. Guarda-roupa que usa é pobre, é nós. Nós. Agora, o rico não. Então, apartamentos com prestação que cabe no seu bolso. Você que é pai de família, você que casou, né? Aí quer comprar um apartamento desses 2 quartos, um para você e sua esposa e outro para os filhos que virão, né? A pessoa tem que pensar no futuro. Quando você pensa em futuro, você está pensando Marabá Imobiliária, que vai facilitar a tua compra aí. Você vai comprar, pagar com suaves prestações, né? Aí facilita. Mas também nós queremos... nós temos um patrocínio também aí da Cavalcante Cell, que é o Dani Cavalcante, que dá assistência em celular, né? Nós vamos mandar fazer um banner desse aqui e pedir para trocar esse banner aqui, porque aqui ele aparece o contrário. Então tem que vir o contrário para aparecer certo, por causa da câmera. E na realidade é isso que nós... Se o nosso programa fosse editado, ele mudaria, né? Mas como não é editado, é direto. Aqui é ao vivo e a cores. Já está gravado no Facebook, vai para 5 plataformas, né? YouTube e tal. Quem anuncia aqui com a gente, ele fica conhecido no mundo todo. E nas plataformas, dentro do Instagram, do TikTok e tal, esse negócio todo. Shalom, vamos encerrar. Shalom, shalom, Yerushalai, shalom, shalom, shalom. Ei, Kadosh Baruch Hu.